Boa tarde a todos. Estamos aqui, para mais uma aula onde nós vamos revisitar a estrutura do texto dissertativo argumentativo, certo? E por que nós vamos revisitar essa estrutura dissertativa argumentativa? Porque na correção dos textos eu percebi que ainda falta muitos alunos adquirirem essa habilidade. A habilidade de apresentar o tema na introdução, de apresentar a tese na introdução, a habilidade de trazer um tópico frasal no desenvolvimento, fragmentar o desenvolvimento em períodos, fechar o desenvolvimento, certo? E propor uma proposta de intervenção completa. Então, diante dessa necessidade de revisitar a estrutura do texto, nós vamos estar trabalhando hoje com alguns parágrafos de estudantes que foram bem-sucedidos no Enem, certo? Não é uma única redação, como eu costumo fazer com vocês. É a introdução de um aluno, o desenvolvimento 1 do outro aluno, o desenvolvimento 2 do outro aluno, e a conclusão. Mas para contemplar também aqueles que já estão dominando essa estrutura, nós trouxemos também aí um conjunto de frases, pelas quais nós vamos conversar sobre a contextualização de diversos temas, certo? Vamos fazer também uma fala acerca de Aristóteles, na sua visão política, na sua visão ética, certo? Na sua visão do conhecimento, ok? Então vamos iniciar o nosso slide. Veja, introdução. Olha, minha gente, vamos fechar essa questão de uma vez por todas, Dentro dessa introdução, um dos aspectos também que nós estamos precisando melhorar muito é no quesito conectar as partes da introdução. Eu já sei que cada introdução, que a introdução tem as suas partes. É como um bolo que você vai fazer, que você tem que pôr a massa, os ovos, a manteiga, Se faltar um, certo? Se faltar o açúcar, por exemplo, então o bolo não vai estar completo. Porque cada um tem a sua funcionalidade em trazer o sabor para aquele alimento. É o caso da introdução. Eu gosto de fazer essas comparações para que vocês possam lembrar na hora de produzir. Da mesma forma é a introdução. A introdução, ela também é composta por no mínimo 3 partes. 3 partes que cada uma tem a sua função. Uma parte, contextualizar, uma frase, a Constituição, como vocês já sabem, uma lei, um contexto histórico. Outra parte, apresentar o tema. E aí, nessa contextualização com o tema, que nós vamos precisar desses elementos que estão aqui, Nós vamos usar conectivos para fazer a ligação entre a sua contextualização e a sua tese, Vamos precisar desses elementos, certo? Para isso eu trouxe alguns elementos já prontos, que eu recebi da nossa colega Raíssa, colega de vocês, minha aluna Raíssa, ela pesquisou lá no Vestibular Brasil Escola e achou interessante. E eu gostei também, estou trazendo aqui para vocês. Veja, contextualização, que vai se unir à apresentação do tema, que vai se unir à tese. Essa união, ela vai se dar a partir de um conjunto de coesivos que você vai usar. Ora, como é que eu vou unir, juntar, sem eu usar os elementos que unem e que se juntam, certo? Então, são 3 partes, são 3 ingredientes importantes da redação e que essas 3 partes, cada um vai trazer o valor da introdução, certo? Lembre aqui do sabor do bolo. Contextualização tem uma funcionalidade,
a apresentação do tema não pode faltar e a tese, que também não pode faltar, cada um com o seu propósito, ligados por esses elementos de coesão. Veja, com isso, mais válido, mais pontuar. Com isso, é válido pontuar. A partir desse contexto, é importante perceber. Dessa forma, é fundamental entender. Com base nisso, é imprescindível analisar. A partir disso, é necessário avaliar. Com base nesse viés, é preciso discutir. Esses elementos, eles podem ser um grande aliado para que você possa unir a sua contextualização, o seu tema com a sua tese, né? Veja, aqui nós temos, aqui na tese, olha, com isso faz-se necessária, né? Então, aqui usou com isso, certo? O com isso. O aluno também podia dizer, dessa forma, é fundamental entender, né? Com base nisso, é imprescindível analisar, tá? Para aqueles tipos de tese, certo? Em que o aluno, ele traz a necessidade de intervir, a necessidade de analisar, né? De discutir as causas e as consequências do problema. Vamos ao texto para que nós possamos entendê-lo melhor, certo? Esse aqui é um exemplo de introdução, nota 1000, do Augusto Scapini, né? Ele diz, ele começa com Aristóteles, né? Usando Aristóteles para contextualizar o tema do ano passado. A democratização do cinema no Brasil, foi? Então ele lembrou de Aristóteles. Ele lembrou que Aristóteles foi um grande pensador da antiguidade. Eu já disse a vocês que os alunos, eles gostam, não é, de fazer esses apostos no texto, certo? Os alunos, eles gostam muito desses apostos. Note que o aluno aqui, ele faz um aposto. Ele não diz apenas Aristóteles defendia a importância, não. Ele faz um aposto, né? Ele diz Aristóteles, grande pensador da antiguidade, que é já para potencializar o que ele está dizendo. Entre vírgulas, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Olha que frase maravilhosa que vocês podem memorizar para colocar em outros textos de vocês, em que vocês queiram falar da importância do conhecimento, não é? Muitos textos vocês vão poder falar sobre essa importância do conhecimento no combate a preconceitos, no combate à apatia social, né? Porque muitas vezes a sociedade não vai à luta, não exerce o seu papel cidadão, o seu direito democrático, porque ela não tem conhecimento, né? Ela não tem conhecimento de que ela pode fazer aquilo, de seus direitos, dos seus deveres, né? Então, Aristóteles, essa frase de Aristóteles, ela pode ser usada perfeitamente. Veja que nós estamos aqui falando de cinema e o menino traz uma frase, né? Onde Aristóteles fala sobre a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Uma frase muito boa. Memorize essa frase, guarde essa frase, porque essa frase ela fala da obtenção da plenitude da essência humana. E a plenitude da essência humana é um conjunto de caráter, de valores. Aristóteles era muito voltado para a discussão da ética, né? Dos valores. Então, essa é a plenitude da essência humana, a aquisição de valores, para que nós possamos discutir temas ligados a discursos de ódio, né? É por falta de conhecimento, é importante o conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para discutir discursos de ódio, porque no discurso de ódio ali não está a plenitude da essência humana. Para discutirmos
a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, né? Qualquer tema relacionado a preconceitos, a maus tratos, né? Então nós podemos usar aí essa frase de Aristóteles, né? Aristóteles usando aqui para se referir ao cinema, né? Porque o cinema, a cultura é uma espécie de informação, de conhecimento, né? E esse conhecimento que tira o ser humano da escuridão, da ignorância, certo? Por isso que ele foi muito feliz ao usar aqui Aristóteles. Você sabe que Aristóteles é um filósofo, né, que esteve ali na Grécia Antiga antes de Cristo, mas é muito contemporâneo. Suas ideias são ideias muito contemporâneas, né, muito contemporâneas. Ele foi considerado o mais importante filósofo da Grécia, ao lado de Platão. Inclusive, foi aluno na Academia de Platão, né? No entanto, Aristóteles ele se diferencia de Platão, porque Platão trazia como conhecimento o conhecimento intelectual, o conhecimento verdadeiro. Já Aristóteles, ele apostava muito no conhecimento empírico, né? E na sistematização desse conhecimento. Então, mas foi um grande filósofo ali na Grécia Antiga, para falar sobre ética, sobre valores humanos, certo? Sobre política, sobre democracia. Você pode sempre recorrer a Aristóteles. Mas vamos voltar aqui à estrutura do texto dissertativo argumentativo, a nossa introdução. Citado Aristóteles, né? Ele vai dar aquela explicadinha na frase do Aristóteles, que eu costumo chamar a atenção de vocês. Quando a frase for muito filosófica, tiver metáforas, né? Vamos explicar, vamos esclarecer ao leitor, porque é nesse esclarecimento que nós vamos entrando no tema, certo? Vocês podem perceber que a redação que eu enviei para vocês a semana passada é uma carta, o feedback é uma carta. Leiam aquele texto todinho que eu encaminhei para vocês, e tem texto que eu vou dizer assim, olha, a sua frase é belíssima, mas está solta. Ela precisa fazer parte do que você pensa, ela precisa fazer parte do seu tema, ok? Então, dito a frase de Aristóteles, veio: para o filósofo, vírgula, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Olhe, por isso que ele diz aqui em cima que o conhecimento é o que faz a plenitude da essência humana. O ser humano é o que faz o ser humano ser diferente dos outros animais. Olhe como ficou agora mais potencial ainda. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Você pode dizer, Fatinha, por que tu está investindo nessa frase? Já caiu o cinema, porque ela vai caber em muitos e muitos temas, né? Como eu já citei aqui para vocês, alguns em que vocês podem usar, né? Quando se falar da necessidade da pessoa se tornar mais plena enquanto essência de ser humano, né? Toda vez que você vai falar a respeito de um tema, onde há a questão da sociedade, quando a sociedade está implicada nesse quesito, certo? Você pode usar a importância da educação, a importância da leitura, a importância do acesso à cultura, não é? São 3 pontos fundamentais para que a pessoa possa ir se tornando plena na sua essência. A leitura, ela transforma as pessoas, Mário Quintana dizia, certo? O acesso à cultura, Aristóteles está dizendo aqui que o que nos separa, o que nos faz diferentes dos outros animais é o acesso à cultura, é o acesso à sabedoria, né? Então, mostrar isso numa redação onde a sociedade esteja apática,
esteja individualista, né? Esteja disseminando ódios, preconceitos, certo? Né? Nesse contexto, olhe, nesse contexto, tá vendo aqui, já usamos um coesivo. Agora, esse coesivo, ele não dá certo para qualquer apresentação que você vai fazer seguidamente, não. Se você está dizendo nesse contexto, tenha cuidado. Às vezes o aluno diz nesse contexto e garante que usou o coesivo correto aqui. Tenha cuidado, olha o que é que ele vai dizer. Por que que coube aqui nesse contexto? Nesse contexto aqui é o coesivo, vírgula. Destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação no século XIX até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. Aqui deu certo nesse contexto, por quê? Porque há um casamento. A importância do cinema, que é a cultura que está sendo dita aqui, né? Desde a sua criação no século XIX até a atualidade. E é importante essa construção do cinema, para esse acesso ao cinema, para a construção de uma sociedade mais culta. Porque Aristóteles está dizendo aqui que a sociedade, para ter sabedoria, para adquirir a essência humana, ela precisava, né, o contato com a cultura, certo? Do contato com a sabedoria. Então, aqui coube nesse contexto, porque eu estou fazendo uma comparação aqui, né? Nesse contexto, eu cheguei a essa conclusão, que diante desse pensamento de Aristóteles, é imprescindível, né? Destaca-se, é imprescindível a visibilidade de que o cinema, né, tem, da importância que o cinema tem, desde a sua criação até os dias de hoje, para que se possa construir uma sociedade mais culta. Muito bem. Contextualização, a apresentação do tema, minha gente. Agora falta o quê? A tese, certo? A tese. Vamos continuando aqui apresentando o tema a partir do no entanto. Porque é importante o cinema desde o século XIX, mas esse cinema não está sendo democratizado. Ele está apenas nas zonas metropolitanas, né? Nas áreas metropolitanas. Ele não está sendo acessível a todos. Então, no entanto, certo? Olha o coesivo destacado. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil. Olha, ainda estamos apresentando o tema, né? Centrados, esses obstáculos, eles estão centrados, esse nome centrados, eu gostei desse vocabulário, centrados, os problemas estão centrados, ou seja, o centro do problema é esse. Quem quiser também usar desse vocabulário, pode fazer uso dele, tá? Centrados na elitização do espaço público. Então, está dizendo que ainda não está democrático, porque o cinema está centrado na elitização do espaço público, está sendo oferecido apenas à elite e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Pronto. Como ele está centrado na elitização do espaço público, e causadores, ele é causador da insuficiência intelectual presente na sociedade. A insuficiência intelectual presente na sociedade. Nós já estamos vendo aqui, né, um argumento, que os argumentos eles já começam aqui na introdução, a gente já percebe o argumento do aluno aqui na introdução. Nós estamos vendo aqui o aluno dizendo, né, que sem acesso ao cinema, nós vamos ter insuficiência intelectual. A nossa sociedade não vai ser mais a mesma, certo? Com isso, para começar a tese, com esse problema, com isso faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno
ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. A tese. Para unir a tese ao tema, foi usado o coesivo. Com isso, faz-se necessária uma intervenção. Poderia-se dizer, a partir desse contexto, é importante perceber a necessidade de uma intervenção que busque garantir o acesso pleno. Você poderia usar qualquer um desses coesivos que estão aqui. Olha, quais foram os coesivos usados aqui? Nesse contexto, no entanto e com isso, faz-se necessário. Normalmente são os coesivos mais usados na introdução. Vamos ler agora a introdução completa para que vocês possam realmente perceber as três partes da introdução, os três ingredientes da introdução que vão dar realmente a beleza que a introdução tem. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do resto dos animais. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação no século XIX até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Certo? Então, completo, né? Na tese dele, é preciso uma intervenção que busque garantir o acesso ao cinema para todos os brasileiros. Introdução, minha gente. 3 momentos. Quantos períodos teve aqui? Um período, 2 períodos, certo? 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos. 5 períodos, sim, porém todos curtos. E a introdução não tem um elemento a mais que não seja contexto, tema, tese, certo? Note, num período só, curtinho apresentou a frase, quase 2 linhas, levou nem 2 linhas. No outro, com menos de 2 linhas, explicou a frase. No outro, começou a apresentar o problema, continuou apresentando o problema, fragmentou o problema em 2 períodos, para que fizesse períodos curtos, que é interessante a produção de períodos curtos nos textos. Vamos partir agora para o desenvolvimento. O desenvolvimento não é com base nessa introdução, é só para vocês perceberem. Eu trouxe assim já de propósito, para vocês perceberem que cada parte do texto, ela tem uma estrutura independente, ligada, claro, à estrutura anterior. Mas cada uma, se aqui tem contexto, tema e tese, no outro vai ter tópico frasal, explicação do tópico frasal, contextualização e fechamento do parágrafo. Tá vendo? Cada um é um ingrediente diferente. Vamos para o desenvolvimento 1. Para o desenvolvimento 1, vocês estão aqui percebendo um conjunto de conectivos para o começo do desenvolvimento. Minha gente, pela caridade, não permitam mais que ao analisar o texto de vocês, eu coloque aquela palavra coesivo no início do desenvolvimento 1 e no início do desenvolvimento 2 e coloque uma interrogação. Não permita mais, porque você já tem aqui, olha, uma série de elementos que você vai utilizar para iniciar seu desenvolvimento 1. É importante, antes de tudo, analisar que, eu não digo a vocês, se vocês param no que, vocês estão formando uma oração
subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pela conjunção integrante que ou se, certo? Aí, às vezes, o aluno diz, é importante, em uma primeira análise, as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista. Não, gente. Você vai até o quê? Certo? É imprescindível, em primeira análise, admitir que é interessante, primeiramente, entender que, e vocês estão vendo que aqui tem esse segundo elemento, eles estão sempre entre vírgulas, não estão vendo? Olha, é fundamental, vírgula, de início, vírgula, observar que é válido inicialmente, entre vírgulas, compreender que é necessário, entre vírgulas, em uma primeira observação, ressaltar que é preciso, entre vírgulas, em uma análise inicial, pontuar que aqui você já pode elencar qual é o coesivo que você prefere e você usar esse coesivo até o final do curso, até chegar à prova do Enem, certo? Vamos ver um exemplo de desenvolvimento 1, nota 1000, da Ana Clara Socha. Ela diz, é relevante abordar primeiramente que, estão vendo, ó, como ela usou, do mesmo jeito que está aqui, ó, primeiramente entre duas vírgulas. É relevante abordar, pode ser importante, é imprescindível, né? Ela usou é relevante abordar primeiramente que. Ou seja, quando ela está usando esse coesivo, ela está dizendo que primeiro ela vai abordar um aspecto do problema. Esse aspecto do problema, ela vai anunciar. Essa anunciação que ela vai fazer, esse anúncio que ela vai fazer, é o que nós vamos chamar de tópico frasal, certo? As cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Ponto. Então, primeiramente, ela vai abordar isso, que os centros culturais brasileiros, eles foram construídos, as cidades brasileiras foram construídas num viés elitista, pensando na elite, né? Como foi pensando na elite, foi segregacionista. A menina está usando um conhecimento de geografia, de sociologia também, né? De modo que os centros culturais estão, na sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Pronto. Ela vai falar sobre isso no parágrafo todinho. Essa elitização da cultura brasileira, essa segregação do direito à cultura, né? Onde só que quem tem esse direito vai ser a classe de melhor poder econômico. Vamos ver agora como é que ela vai desenvolver esse pensamento. Essa dinâmica, o coesivo, está aqui, não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Pronto. Ela está aí trazendo uma contextualização, mostrando um dado. Apenas 17% da população brasileira frequenta os centros culturais em questão, que é o cinema. Isso é uma articulação com a realidade. Isso é um argumento de prova, né? É muito importante os argumentos de prova. Ela usou um contexto que está de acordo com o tópico frasal, sim, que no tópico frasal está dizendo que nem todos têm acesso. E aqui ela está dizendo que 17% apenas frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, olha nesse sentido aqui, um elemento coesivo importante,
que ela vai explanar, toda vez que você usar nesse sentido, é porque você vai explanar, explicar o que está aqui em cima. Observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então, o período dela tem um tópico frasal que fala sobre, começa falando sobre o viés segregacionista que o cinema traz, né? A falta de democratização do cinema. Ela continua argumenta, aí ela argumenta que apenas 17% da população brasileira tem acesso ao cinema. Continua argumentando, dizendo que essa segregação social é observada na sociedade brasileira, né? E aí ela cita Sérgio Buarque de Holanda, ninguém melhor do que Sérgio Buarque de Holanda, né? O grande crítico aí da música popular brasileira. No livro, aliás, Sérgio Buarque de Holanda não, o da música é Chico Buarque, né? Desculpem. Sérgio Buarque, no livro Raízes do Brasil, né? Nesse livro, a aluna tem conhecimento desse livro, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura, né? Então, nesse livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, certo? A menina conhecia e sabia que nesse livro estava contido exatamente essa falta de oportunidade para todos dentro da sociedade brasileira. Aí ela diz que o livro se faz presente até os dias atuais por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então, vamos ver quantos períodos, minha gente, olha. Vamos ver mais. 2, certo? 2, 3. Essa aluna fez 3 períodos. Tem alunos que faz mais períodos. O fato de fazer mais períodos não significa dizer que o aluno usou outro ingrediente dentro desse período que não seja o anúncio do tópico frasal, a argumentação com base no tópico frasal e a contextualização, Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, certo? E a contextualização para confirmar o que você pensa a partir de outras áreas do conhecimento, ok? Vai ter alunos que vai fazer uma tese menor, certo? De apenas uma linha, ou uma linha e meia, 2 linhas no máximo. Vão ter alunos que vão fazer o desenvolvimento, a argumentação em 2 períodos, um indicando suas causas e outro indicando suas consequências, e a contextualização em outro período, certo? Então, essa articulação dentro do período, você é quem escolhe, certo? Só contanto que existam esses 3 momentos. Tem aluno que faz um tópico frasal bem pequenininho, apresenta uma citação, explica a citação, argumenta com base na citação e fecha o parágrafo usando as consequências do problema. Faz 5 períodos, né? Eu já vi alunos fazerem até 6 períodos. Agora, contanto que tem esses 3 momentos, relembrando, né? Outro parágrafo de desenvolvimento, certo? Parágrafo de desenvolvimento 2, que podem
Você pode utilizar-se de conjunções aqui, né? Use esses conectivos durante o texto para deixar o coeso e bem amarrado. Aqui nós temos as conjunções aditivas, para você memorizar melhor, as adversativas, as conclusivas. Vocês estão percebendo que nós usamos muito essas três conjunções. As aditivas, as adversativas e as conclusivas. Não é? Usamos também, às vezes, as alternativas, certo? Usamos muito as conjunções causais dentro dos períodos de desenvolvimento. As condicionais, as finais, usamos também, principalmente na conclusão. As consecutivas, usamos muito no finalzinho do parágrafo de desenvolvimento. As integrantes, usamos ali no comecinho do período de desenvolvimento, né? É importante, primeiramente, analisar que, lembram que a gente acabou de ver, as concessivas, nós usamos muito também, embora aconteçam avanços na democratização do acesso ao ensino superior, esse acesso ainda é um desafio para milhões de jovens brasileiros, embora, porque nós usamos muito as concessivas, porque para os problemas apresentados, normalmente já existe uma visão, né? Embora existam leis para minimizar a violência contra a mulher, esse é um fato crescente no Brasil. Por que não já existem leis? Né? Embora existam aparatos legais que protejam a criança e o adolescente, ainda é persistente o número de crianças, né, que são abusadas sexualmente no Brasil. Então, você vai usar esse embora, esse conquanto, esse ainda que, mesmo que, posto que, bem que, apesar de, toda vez que você estiver utilizando, embora existam políticas públicas, apesar de existir as leis, né? Conquanto existam esforços para isso, tá? Aqui, o menino Gabriel Lopes, que também foi um exemplo de redação 1000, ele tinha aquele tipo de introdução em que ele queria discutir sobre duas situações, duas causas. Quando isso acontece, você pode usar um ademais, um outro sim, né? Você pode usar em uma segunda análise. Olhe como ele fez aqui. Ademais, uma análise dos métodos da educação nacional é necessária. Ponto. Olha o tamanho desse tópico frasal, gente, em relação a esse. Esse aqui teve 1, 2, 3 linhas e um pedacinho. Esse aqui tem apenas uma linha, quando foi escrevida uma linha. Nem por isso os alunos deixaram de pontuar 1000. É o que eu acabei de dizer a vocês. O que vai ser importante vai ser esse debate. Olha o tamanho do debate dele, né? Olha o tamanho do debate dele. Então, ele, como o tópico frasal, a função dele é anunciar, ele está anunciando que uma análise dos métodos da educação nacional é necessária. Para se ter acesso ao cinema, é necessário, né, que se tenha uma educação, certo? Ele vai analisar a importância da educação nesse cenário. Nesse sentido, ao coesivo, nesse sentido, observa-se uma insuficiência de conteúdos relativos à aproximação do indivíduo com a cultura desde os primeiros anos escolares. Olha aqui, ele está analisando os métodos da escola. Na escola, desde o início dos primeiros anos escolares, há uma insuficiência de conteúdos voltados para a cultura. Ele está fazendo o que ele disse aqui em cima.
fruto de uma educação tecnicista e pouco voltada para a formação cidadã do aluno. Mostrando aqui que a escola é tecnicista, é a escola pautada apenas em informações e conteúdos informativos, sem a formação cidadã do aluno. Dessa forma, outro coesivo. Com aulas voltadas para memorização teórica, o sistema educacional vigente pouco estimula o contato do estudante com as diversas formas de expressão cultural e artística, como o cinema, negligenciando também, isso também é uma palavra coesiva forte, um elemento, o seu potencial didático, né? Além de negligenciar o acesso, negligencia também o potencial didático que o filme tem, notável pela sua inerente natureza estimulante. Tal cenário, outro coesivo, reforça a ideia da teórica Vera Maria Kandal, que afirma que o sistema educacional atual está preso nos moldes do século XIX e não oferece propostas significativas para as inquietações odiernas. Assim, para concluir o período, o coesivo assim, com a carência de um ensino que desperta o interesse dos alunos pelo cinema, a escola contribui para um afastamento desses indivíduos em relação ao cinema, o que constitui um entrave para que eles, durante a vida, tornem-se espectadores ativos das produções cinematográficas brasileiras e internacionais. Então, note que para construir esse desenvolvimento, a menina se pautou no conhecimento de sociologia, de geografia que ela tinha, não é? No desenvolvimento de leitura, no conhecimento de leitura que ela tinha de Sérgio Buarque de Holanda, né? A segregação dos espaços brasileiros, certo? A visão da construção das cidades brasileiras numa visão elitista. Olha o pensamento da menina. O pensamento desse menino já foi voltado para a educação. Por que eu digo a vocês, minha gente? Que entender de educação é muito importante para que nós possamos desenvolver qualquer tema. Qualquer tema, eu posso dizer qualquer tema, porque a educação, ela está presente em todas as situações que diz respeito à ética, a valores, não é? A transformação, né? A educação transforma as pessoas, certo? Então, note como esse aluno, ele conseguiu, ele tinha uma visão de educação no século XXI, a educação, isso é um conhecimento que quem tem é professor, mas esse menino tinha, que no século XIX, a educação do século XXI está sendo pautada nas heranças da educação do século XIX, uma educação tecnicista, que estimula a decoreba, vamos dizer assim, né? A memorização dos conteúdos e não estimula a cidadania, não estimula a autonomia do estudante, o protagonismo do estudante, fazendo com que o cinema fique fora dessas aulas, né? E aí o aluno, ele não se educa para a valorização ao cinema, né? E aí, não se educando em relação ao cinema, né? A escola, ela está contribuindo para o afastamento desses estudantes em relação ao cinema, né? O que constitui um entrave, ele está dizendo, para toda a vida. Por que constitui um entrave para toda a vida? Porque a arte, o cinema, ela tem os seus poderes transformadores, né? Ela tem os seus poderes educativos. Lá naquela introdução, na introdução que nós vimos no slide 1, o menino dizia isso. Não dizia que a educação, com base em Aristóteles, ele dizia que o acesso à cultura era o que fazia, e a sabedoria, era o que fazia a diferença entre os seres humanos dos outros animais. Não foi? Então, às vezes quando cai um tema assim, vocês não vão se apavorar. Ah, eu não sei nada sobre isso.
mas você sabe sobre educação, mas você sabe sobre política, mas você sabe sobre cidadania. E os temas estão ligados a isso. Mas você sabe sobre direitos humanos, não é? E você vai dizer que aquele problema está ferindo os direitos humanos. Por que está ferindo? Quem é que está sendo maltratado? Certo? Quem é que está deixando de crescer intelectualmente, de crescer em valores, de crescer na essência como ser humano? Né? Então, por isso que eu digo a vocês, saber sobre democracia, educação, sociedade, direitos humanos, Estado, direitos civis, direitos políticos, né? Políticas públicas, tudo isso, esse conjunto de conhecimento na vida de vocês, ele tem que ser profundo, certo? Vamos agora à conclusão. Vocês viram, né? Que o menino anunciou que vai analisar os métodos da educação nacional como sendo um entrave aqui para o acesso ao cinema. E, de fato, ele fez isso no texto. Para fazer isso, ele usou 3, 4. Para fazer isso, ele usou 4 períodos. Produzam, minha gente, um parágrafo desse tamanho com um ponto só aqui. Não façam isso, porque mesmo que você acerte todas as palavras do seu texto, você só vai ficar com 120 pontos na competência 1, certo? 120 pontos. Um texto assim, que não tem pontuação, só aqui, um parágrafo assim, é considerado um parágrafo regular no quesito sintaxe, que é um quesito corrigido, certo? Na competência 1. Agora vamos à finalização, à conclusão do nosso texto. Também tem 3 partes, tem 3 ingredientes, certo? Os ingredientes da introdução: contextualização, tema, tese. Os ingredientes do desenvolvimento: tópico, frasal, contextualização, argumentação. Os ingredientes da conclusão, vamos ver. Pronto. Nós temos alguns coesivos que nós podemos aqui usar no começo da conclusão. Nota-se, vírgula, desse modo que, admite-se então que, entende-se como resultado que, observa-se assim que, compreende-se portanto que, percebe-se logo que, certo? Esse comecinho aí é para você fazer um dos momentos da introdução, um dos ingredientes da introdução, que é aquele comecinho de você voltar a lembrar o tema, não é? Torna-se, sim, a redação é de Júlia Paula Kallen, né? Kallen. Veja que é uma conclusão pequena, mas é mil. Torna-se evidente, portanto, a complexa situação que envolve a manipulação do indivíduo com a seleção de dados na rede virtual. Aqui já é outro tema, né? O tema de 2018, não foi? A manipulação dos usuários da rede, né? Para amenizar, pronto, um primeiro momento, olha como é curtinho esse primeiro momento. Lembrando de novo, olha o tema aqui, ó, manipulação do indivíduo com a seleção de dados na rede virtual. Esse era o tema, certo? Aí, segundo momento, para amenizar o quadro, vírgula, cabe ao Poder Legislativo. Quem? Seu texto tem que ter quem? O Poder Legislativo, com letra maiúscula. O que é que o Poder Legislativo faz nesse país, minha gente? Trabalha com as leis, né? Reformula leis, fiscaliza leis, cria leis, certo?
Cabe ao Poder Legislativo reformular o Marco Civil. Aí, lembra daquela importância que eu disse a vocês, que os alunos gostam de dar, que nós chamamos de aposto, termos intercalados, são muito bem-vindos na sintaxe do texto, tanto os termos como as orações. O aposto é um termo intercalado, né, que se intercala, que explica o termo anterior. Então, o Marco Civil, quem é o Marco Civil? O que é que ele é? Que é responsável por regularizar o uso do meio digital. Pronto. Então, vai fazer o quê? Quem vai fazer? O Poder Legislativo. Ele vai fazer o quê? Ele vai reformular o Marco Civil. Ele pode fazer isso? Pode. Em se tratando de crimes virtuais, né? É importante dizer que vai reformular o Marco Civil? Porque são poucas as leis, né, direcionadas exatamente para os crimes virtuais. Essa medida, olha, aqui está a extensão da conclusão. Aqui está uma das partes mais importantes da conclusão e que às vezes o aluno deixa de fazer. Essa medida deverá ocorrer como? Por intermédio da inclusão de uma cláusula, a qual irá reforçar os limites no controle dos conteúdos expostos. Uma cláusula na lei. Essa aluna tem conhecimento dessa parte do direito, certo? Você tem que ter conhecimento amplo. Ah, mas eu não tenho, então eu sinto muito, tem que ler. Tem que ler. Às vezes o aluno diz assim, Fatinha, eu peguei um modelo pronto na internet onde é só encaixar. Eu digo, não, meu amigo, não. Isso não existe. Esses encaixes, o que não existe é atalho. O aluno, para fazer um bom texto, ele precisa ler e escrever, né? Então, como é que vai fazer isso? Essa medida deverá ocorrer por intermédio da inclusão de uma cláusula, a qual irá reforçar os limites no controle dos conteúdos expostos, de forma, visando o quê? Para quê? Com qual objetivo? De forma a ampliar o espectro de escolhas do usuário. Tal ação objetiva impedir que a internet seja utilizada para a moldagem de comportamentos. Só uma ação, porém completa. Com todos os momentos. Primeiro momento, uma volta relembrando o tema. Segundo momento, uma proposta dizendo quem? O Poder Legislativo. O que? Reformular o Marco Civil. Como? Por intermédio da inclusão de uma cláusula, a qual irá reforçar os limites do controle dos conteúdos expostos de forma a ampliar o espectro de escolhas do usuário. Visando o quê? Para ter que efeito, tal ação objetiva impedir que a internet seja utilizada para a moldagem de comportamentos. Se não tiver a resposta para essas 4 perguntas, não está completa a nossa conclusão, certo? Não está completa, né? E também, gente, é nós encontrarmos os agentes adequados. Às vezes o aluno gosta de usar o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem função fiscalizadora, o Poder Executivo tem função deliberativa, né? De executar, de fazer cumprir. O Poder Legislativo já está voltado para elaboração, fiscalização e reformulação de leis, né? O Poder Judiciário já está para garantir, né? O cumprimento da lei, né? Da ordem, certo? Então, os ministérios, cada um com o seu papel. Então, é importante saber isso. A Controladoria Geral da União, para que serve a CGU, né? A Advocacia Geral da União, para que serve a AGU. Então, a gente tem que saber quem são os agentes que realmente cabem naquela conclusão, certo? Pronto. Estudem, minha gente, estudem bem essas 3 partes. Vá a um texto na internet bem sucedido,
Veja como os alunos fazem essas 3 partes do texto, certo? Amplie esse seu conhecimento para que você possa fazer o seu. Quando você for fazer o seu texto, veja se você colocou tudo isso, né? Veja se você pensou bem na sua introdução, pensou bem no desenvolvimento, pensou bem na conclusão. Veja tudo isso, certo? Isso é importante. O domínio dessa competência vai nos levar a patamares maiores, né? Aí na nossa nota, competência 2, certo? Na competência 3 também, que é a argumentação, a escolha de argumentos. Na competência 5, no texto todo. E aí nós temos algumas frases, né, para fechar, algumas frases de filósofos que vocês podem utilizar para determinados temas, né? Por exemplo, Aristóteles, quando você for debater um tema onde você fale da função do Estado, né, em que você fale da importância das ações governamentais para aquele problema, então você pode usar Aristóteles. A política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça, né? Para você trabalhar com as injustiças sociais, né? O desemprego, a miséria, o racismo, certo? A xenofobia, né? Nas implicâncias, nos temas em que a política ela deve intervir. Quando você usar o Estado, se você quiser usar uma frase como essa, você vai ficar bem à vontade para usar. O homem é um animal político. Quando você for fazer um texto em que você traga a sociedade, é preciso, esse problema acontece essencialmente em virtude de a sociedade não cumprir a sua cidadania, né? E o que é o cumprimento da cidadania, se não é cobrar, se não é participar? E o que é isso, se não é ser um ser político, né? Para Aristóteles, o homem é um animal político. Então o homem deve exercer dentro de uma sociedade democrática, a garantia da sua cidadania, certo? Uma frase pequena, porém muito forte. Aqui nós temos Sartre, né, que diz: o homem está condenado a ser livre, pois uma vez lançado ao mundo, ele é responsável por tudo o que faz, certo? Então, o filósofo e escritor e crítico francês Jean-Paul Sartre, mais expressivo do movimento existencialista, né? É o filósofo mais expressivo do movimento existencialista. Quando você citar Sartre, você não já viu que os alunos gostam de fazer os apostos? Você também pode fazer. Você pode dizer, segundo Jean-Paul Sartre, vírgula, o mais expressivo do movimento existencialista, vírgula, né? E aí bota a frase dele, né? Com essa frase, ele sustenta aí a questão da responsabilidade dos atos cotidianos que todos nós temos. A responsabilidade com as crianças, a responsabilidade com o meio ambiente, a responsabilidade com o lixo, a responsabilidade com o outro de uma forma geral, né? Podemos usar Sartre. Augusto Cury usa também essa frase, né, muito importante, que pode ser usado tanto para governantes como para a sociedade. Frágeis usam a violência e os fortes as ideias. Então, Augusto Cury é um médico, psiquiatra, professor e escritor brasileiro, e sua fala acima pode ser relacionada a temas que discutem o uso da violência. Tá vendo? Olha, a violência nas ruas, a violência doméstica, a violência entre os jovens, qualquer tipo de violência. A violência nas redes sociais por meio do discurso de ódio, né? A violência contra jornalistas, certo? Essa violência, seja ela por parte de indivíduos,
seja por parte do Estado. Por exemplo, aqui tem um erro de paralelismo, né? Aqui deveria ser seja. Dizer que os fortes usam as ideias é uma expressiva afirmação de serem conscientes e reflexivos, resolvem questões por meios civilizados, ao invés dos que agridem o direito do outro. Uma frase muito boa, muito importante também para ser usada. Aqui nós temos Paul Watson, cofundador do Greenpeace. Qualquer tema relacionado ao meio ambiente pode conter esta frase, seja energias renováveis, seja preservação da água, acúmulo de lixo, qualquer tema, queimadas, desmatamento, bioeconomia, né? A inteligência é a habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente. Então, o Greenpeace é uma organização global, independente, cuja atuação diz respeito à defesa do meio ambiente e à promoção da paz. Tá vendo? Olha? A citação acima pode ser relacionada a temas que discutem o desequilíbrio de convivência do homem com o meio ambiente, né? Claramente, afirma-se que uma sociedade inteligente sabe proteger o seu bem mais precioso, que é o planeta Terra. E, voltando àquela questão do aposto, é muito importante dizer que ele é cofundador do Greenpeace, né? Que é uma organização muito importante, né? Greenpeace. Aqui nós temos Confúcio, né? Confúcio, esse pensador chinês que questionava a moralidade pessoal, a moralidade governamental, as relações sociais, a justiça, a sinceridade. Confúcio vai dizer: a cultura está acima da diferença da condição social, né? Com a citação acima é possível fundamentar questões como direito essencial de acesso à cultura, que é fundamental e que não deve discriminar condições ou classes sociais. O acesso à cultura, muito pertinente essa frase para o ano passado, né? Mas, como eu estou dizendo a vocês, a cultura não só é para falar do cinema, da dança, de temas assim, da música. Não. A cultura, ela é um veículo de conhecimento e de formação moral. Então, quando você for falar de violência, o aumento na taxa de criminalidade entre os jovens, por exemplo, o aumento na taxa de racismo, por exemplo, qualquer tipo de violência, você pode dizer que essas violências, elas se dão também em razão do não acesso à cultura, né? O não acesso à cultura, do poder transformador que a cultura tem, certo? As pessoas estão muito envolvidas no seu dia a dia em situações que estimulam a violência, né? E aí você pode apontar tanto a cultura como o esporte e lazer, né, como sendo transformadores de uma realidade violenta, certo? E aí você pode usar aí o Confúcio. A cultura está acima da diferença da condição social, né? Ela está acima da diferença. A condição social, seja qual for, ela pode ser transformada pelo acesso à cultura, né? Já imaginou se nos bairros mais pobres as crianças tivessem desde cedo acesso à música, o acesso música, arte, né? O acesso à dança, o acesso ao cinema, ao teatro, ao museu, né? A cultura de uma forma geral, certo? Como também ao esporte, né? Se a mente dessas crianças fossem preenchidas com todos os benefícios que a cultura traz, né? Então veja que não é só para falar de cinema, mas é para falar também de questões
é, sociais, tá? E aqui nós temos a frase de Antônio Lobo Antunes sobre a importância da leitura, né? Um povo que lê nunca será um povo escravo, certo? E aí você vai usar essa frase, né? Porque quando você mostrar que a ignorância, aquele problema se dá pela ignorância. E aí você pode trazer uma frase como essa, mostrando que o acesso à leitura, né, transforma. Diz aqui que sempre falamos sobre a importância da leitura como um processo de educação, emancipação e desenvolvimento da criticidade de todo e qualquer indivíduo. Esse escritor e psiquiatra português é bastante claro quando há isso na fala acima. Quanto a isso na fala acima. Ele é escritor e psiquiatra português. Certo? Importante dizer isso. Um psiquiatra está dizendo que a leitura tem esse poder transformador. Quem é educado, pensa, reflete, sabe questionar e criticar, não sendo, no final das contas, subjugado ou escravizado, seja literal ou ideologicamente. Essa é uma boa citação para temas que discutam a manipulação ou a pouca criticidade da sociedade para muitos assuntos. E, por fim, né, Oscar Wilde, que diz assim: a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação. Aqui nós vamos usar essa frase quando, mais uma vez, a sociedade estiver envolvida no problema, né? Um dos mais importantes da literatura inglesa, Oscar Wilde, desperta o pensamento a respeito da evolução, progresso do ser humano quando é movido pela insatisfação. Ou seja, tirar o indivíduo da sua zona de conforto é uma forma de instigá-lo ao crescimento. É possível relacionar essa citação a discussões sobre política, visto que nosso cenário, cada vez mais negativo e expressivamente corrupto, tem despertado a sociedade a um olhar mais crítico sobre nossos governantes e aspirantes aos cargos governamentais, né? Falar sobre um tema como, por exemplo, a valorização da política pelos jovens brasileiros, né? Falar de um tema sobre o combate à corrupção no Brasil, né? Então, uma frase como essa também é uma boa pedida, certo? Amados, ficamos por aqui. Queremos desejar uma boa produção textual agora no mês de junho, né? Esperando receber uma redação agora no mês de junho completa, com toda a sua estrutura completa, certo? Para que nós possamos daqui para frente ajustar em conhecimento de mundo, na competência 1, na competência 4, em outros pontos que também merecem a nossa atenção, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.